Já ouviu falar de gárgulas? Eu nem tô falando do jogo e da série animada que talvez tu tenha visto aí, que é dos anos 90, mas daquelas criaturas, aquelas estátuas de figuras demoníacas que usavam para decorar catedrais cristãs na Idade Média. São figuras que são bem fortes no imaginário popular hoje, inclusive, não só eram na Idade Média. Mas a questão é, por que raios usavam figuras de demônios para decorar igrejas cristãs? Não faz sentido nenhum, aparentemente, né? Mas é sobre isso e sobre algumas outras especulações divertidas que eu vou conversar com vocês hoje. E já que eu resolvi fazer um vídeo para matar esse tipo de dúvida, para entender melhor esse assunto, eu pensei, seria legal fazer isso enquanto eu jogo aquele clássico do Mega Drive do Gárgulas de 1995. Não vai ser um vídeo de gameplay, mas eu vou aproveitar para comentar um pouquinho com vocês sobre essa obra-prima dos videogames aí, porque tem bastante coisa interessante para falar sobre ela também. Muita coisa interessante pra gente conversar nesse vídeo, para tu levar para tuas rodas de conversa aí sobre as lendas, sobre o jogo, sobre a figura mitológica mesmo das gárgulas, até sobre teologia envolvida com esses capeta aí. Vambora. Vamos lá então começar esta loucura. Vou contextualizar vocês um pouquinho sobre esse jogo aqui. E aí vocês vão me ver jogando enquanto a gente conversa, e pelo menos vocês vão ter uma ideia do que tá acontecendo aqui, ó. Eu tenho que pegar a manha, tá, gente? Eu não tô aqui pra ensinar ninguém a jogar, o objetivo é a nossa conversa. Mas vocês vão me ver passando bastante vergonha aqui. Eu já tô achando lindo esse jogo, já tinha visto brevemente ele, não fui muito longe aqui. E esse jogo aqui não fez muito sucesso apesar de tudo isso. Apesar de ser bonito, de ser legal, de ser retrô, ele foi lançado em 95 para Mega Drive. E imaginem que em 94 já tinha sido lançado o PlayStation. Então, quem conhece um pouco de videogame sabe o abismo que existe entre o Mega Drive e o PlayStation. Enquanto a galera tava animada aí com os lançamentos de jogos em CDs, em mídia de CD já, nós estávamos aqui com um lançamento bem tardio de Mega Drive, que não vendeu muito. Foi criticado por ser muito difícil, foi lançado tarde, então tudo isso fez com que ele fosse pouco vendido, então ele virou um artigo raro. Então quem tem dinheiro na mão, tá? Se tu tem um cartuchinho perdido do Gárgulas em casa, tu tá com dinheiro parado aí. Se bem que quanto mais esperar pra vender, mais vai valer, não é mesmo? É um jogo também que tem uma pegada diferente dos outros jogos da Disney, porque a Disney lançava jogos excelentes. Lançava jogos excelentes pra Mega Drive, pra Super NES, né? Eu lembro que Aladdin era muito bom, Rei Leão também. Ao menos na minha memória eram muito bons. Mas é isso aí, ganhou status de jogo cult. Mas enfim, gente, gárgulas eram aquelas estátuas que existiam nas catedrais góticas, especificamente na Idade Média, mas que também ganharam bastante espaço no Renascimento aí, que a gente vê nos filmes, vê nas obras. Cada catedral tinha o seu estilo, não era igual em todos os lugares, não eram todas assim. Esse estilo que a gente vê no jogo do Gárgulas, que a gente vê em alguns outros lugares, que vê na animação de 94, é um estilo mais alinhado com Notre Dame, com as gárgulas de Notre Dame. E vocês já devem ter visto no Corcunda de Notre Dame, por exemplo. O que quer dizer com isso? Aí, ó. Fui! Esse pixel art medieval tá lindo demais. Em Notre Dame tinha essas imagens mais como a gente tá vendo e figuras quiméricas, né? Misturando animais, e Chartres tinha umas figuras bem estilo capeta, assim, também. Chartres, que é uma catedral muito famosa para quem estuda história da educação. Teve a escola catedrática de Chartres, uma das, talvez a primeira escola da Europa, por assim dizer, escola associada à catedral, né? Catedrática. Tinham na Inglaterra também, mas geralmente elas tinham mais figuras voltadas às imagens de animais. Na Itália, em Florença, acho que é, na Catedral Santa Maria del Fiore, tinha uma gárgula de touro, eu não lembro exatamente o nome, mas é bem interessante, mas daí é uma figura de animal. Então vocês podem ver que existiam vários tipos de figuras diferentes conforme o estilo da catedral. Mas vamos lá, gente. O que significa gárgula? Por que tem esse nome aí, gargoyle, no francês? Eles tinham um objetivo arquitetônico, e talvez isso seja novidade aí para quem estiver ouvindo, mas gárgula significa garganta, gargoyle, e tem um motivo para isso. Eu vi num vídeo, quando eu estava dando uma estudada para fazer este vídeo que vos falo, e o cara disse que se chamavam gargantas porque existia um mito de que elas poderiam engolir uma pessoa que tivesse em pecado ou qualquer coisa assim. Você parece burro! Mas, na verdade, é um motivo bem óbvio. Elas faziam o escoamento de água nas calhas das igrejas. Pela garganta dessas figuras escoava a água dos telhados da igreja, então a água não passava, não escorregava pela parede da igreja
Então as gárgulas evitavam a erosão da parede das igrejas. A água do telhado escoava e saía pela garganta delas. As gargantas, por onde sai a água, é isso aí. E isso tem a ver com um dos objetivos das gárgulas, que elas eram tidas como figuras que protegiam as igrejas. Protegiam as igrejas, inclusive, estruturalmente, portanto. Então essas figuras tinham essa ideia. Afastavam o mal dos fiéis e do templo. Isso faz parte, é claro, dos desvios teológicos medievais, né? Na animação eu lembro que elas também tinham essa parada de proteger as pessoas, no caso, né? Eram estátuas durante o dia, ganhavam a vida durante a noite pra proteger a galera num modo meio Batman. Assim, bem essa ideia aí. Com esse mesmo papel protetor, assim como as gárgulas medievais tinham, teoricamente. Mas isso não responde a nossa pergunta, né? Por que demônios e não, sei lá, anjos, por exemplo? Porque isso parece aquela vez que acusaram Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebub, sabe? Naquele trecho que tem a ver com o pecado contra o Espírito Santo. Mas dessa vez parece mais plausível até a acusação, porque são figuras de demônios mesmo que estão aí para proteger a igreja de espíritos malignos. Não parece fazer nem sentido isso aí. E aí a gente vai ter que falar de influências do paganismo que sobreviveram no cristianismo para começo de conversa. As gárgulas não surgiram no mundo cristão também, já tinham espécies de gárgulas no Egito, na Roma antiga. Nem toda a decoração de catedrais de igrejas é a gárgula também. Tinham várias figuras como essas que estavam nas igrejas, inclusive cristãs, que não tinham essa função de drenar água dos telhados, que eram só decorativas. E essas aí a gente costuma chamar de quimeras, não de gárgulas. Mas enfim, essas coisas já existiam há muito tempo. Na Grécia Antiga, figuras de animais. Em Roma, eu acho que também, no Egito também, geralmente eram figuras de animais ou figuras quiméricas, né? Ou seja, que misturam animais. A questão é que quando a gente vai olhando uma gárgula depois da outra e vai olhando várias gárgulas diferentes, a gente vai percebendo alguns padrões que têm a ver realmente com outras culturas europeias que vieram antes da cristianização. E a maioria, sei lá, boa parte das gárgulas são só a cabeça do bicho, não o corpo inteiro. E isso tem, sei lá, teria uma referência com os celtas. Eles tinham muito essa coisa de acreditar que o poder estava na cabeça. Gente, onde é que eu fui parar aqui? Que havia poder nas cabeças, né? Os caçadores de cabeças tinham festividades em relação a isso, que acho que tem até a ver com aquela lenda do Cavaleiro Verde, se eu não me engano. Essa do Homem Verde, ele era representado só pela cabeça entrelaçada de vários arbustos, era uma espécie de protetor da floresta. A gente vê algumas características parecidas em gárgulas nas catedrais cristãs também. E tem uma outra coisa que é bem estranha quando a gente fala de gárgulas em catedrais cristãs, que são conotações sexuais nas imagens, que é uma coisa que às vezes a gente não vai imaginar que vai ser feita num ambiente eclesiástico, assim, não é para decorar uma catedral, para decorar uma igreja, mas havia gárgulas com... Eu não soube como falar isso de outra forma agora. E isso tem bastante a ver com cultura celta também, cultura irlandesa, os cultos da fertilidade, esse tipo de coisa. Algumas dessas imagens eram toleradas ou utilizadas até no contexto cristão como uma advertência contra a luxúria, por exemplo. Se tu tá gostando da conversa até aqui, da jogatina, de qualquer coisa, é sério, não deixa de dar uma curtidinha aí, ativar o sininho pra gente ter mais papos como esses. Sempre vou tentar trazer conversas que, no mínimo, vão te dar bons assuntos para conversar com os teus aí. Então ajuda a gente, dá um embalo aí pra gente continuar fazendo também, pra ver que tá dando certo. E comenta aí, caso tu tenha alguma curiosidade, saiba de algo que eu não sei, já viu uma gárgula real voando no meio da noite, quem sabe? Mas sou muito ruim, gente. Não, vou te quebrar tua cara, velho. E existe uma lenda sobre a primeira gárgula, que seria de um dragão, exatamente. Então nós temos aí uma lenda que envolve mais de uma criatura mitológica. Seria a Gargoyle de Rouen, na França, esse é o nome da cidade onde isso aconteceu. Eu desisto. Porque havia um dragão que atacava os navios, atacava a cidade e tudo mais, e para não fazê-lo, para vocês verem que não era um dragão bestial, tinha uma parada de espírito senciente, maligno ali, ele exigia um sacrifício por ano, e preferia sacrifício de uma menina inocente, tá? De uma virgem. Geralmente a cidade dava algum criminoso, pelo que eu li, mas o que ele queria mesmo era uma menina inocente, sangue inocente. E aí apareceu o São Romano, né, que se ofereceu para matar o bichão. E a igreja ficou muito feliz com a ideia e se propôs a construir uma catedral em homenagem a São Romano se ele conseguisse matar o tal do dragão. Eu
encontrei várias versões dessa narrativa, mas ele teria usado ferramentas, não, relíquias, símbolos sagrados, essa é a palavra que eu queria, para vencer o dragão também. Ele teria atraído o dragão por uma armadilha, em alguns lugares diz que ele usou um crucifixo para fazer isso. Eu ouvi até uma especulação bem interessante de que ele teria posto o crucifixo na boca dessa besta, e essa besta então teria sido... a boca dele teria ficado presa pelo crucifixo, teria todo um símbolo do cristianismo vencendo o mal aí. Oxi, onde é que eu caí? Boss. Pra eu pausar um pouco, que eu vou sofrer aqui, eu acho. E o que aconteceu, enfim, para terminar essa história para vocês, foi que a cidade acabou pegando esse bicho e botando fogo nele depois que ele caiu na armadilha do São Romão aí. Só que, vocês lembrarem bem, ele era um dragão. Então um dragão cospe fogo, é estranho que ele pegue fogo. O fogo terminou com o corpo desse dragão, mas o pescoço e a cabeça ficaram intactos, afinal eles eram feitos para o contato com o fogo. Uma vez que só sobrou a cabeça e o pescoço desse bicho, construíram a catedral em homenagem a São Romão e teriam posto decorativamente a cabeça desse dragão na catedral, e seria a primeira gárgula, tá? Protegendo a água. Ai, protegendo a igreja, desculpa. E é isso aí, essa seria a lenda de origem. Gente, como é que eu faço pra vencer esse bocó aqui? Pera aí. Não creio. Por favor, não ressuscita. Agora que eu vi que tá em português. Mano, que viagem. Olha que Meu Deus, fui pro inferno. Caí no submundo. Sai, capeta. Não! Mas vamos continuar com aquela conversa. Ah, entendi. Puxa a alavanca, faz ar quente. Com aquela conversa sobre usar figuras demoníacas nas igrejas e sobre como nem todo mundo já achava isso normal na época. Teve uma frase de um padre especificamente que eu vou ler para vocês entenderem esse dilema. Isso foi de São Bernardo de Claraval, século XII. O que fazem esses monstros fantásticos nos claustros diante dos olhos dos irmãos que leem? Que significado tem esses macacos impuros, leões selvagens e monstros? Para que servem essas criaturas meio homem, meio besta? Vejo corpos com uma só cabeça e cabeças com um só corpo, um quadrúpede com uma cabeça de serpente, um peixe com uma cabeça de animal terrestre, um outro meio cavalo, meio bode. Se não coramos, de vergonha, né, por tais absurdos, ao menos lamentamos o dinheiro que gastamos com eles. Pra quê? Qual é o objetivo desses cramunhão aí, né? E a resposta para isso, vamos chamar isso de resposta, se encontra numa outra fala. Essa foi do Papa Gregório para Santo Agostinho, quando eles falavam sobre a conversão de povos pagãos. Veja só. Destrua o ídolo, purifique os templos com água benta, coloque relíquias ali e que se tornem templos do verdadeiro Deus. Assim o povo não precisará mudar de local de reunião. E onde antes sacrificavam animais a demônios, continuem a se reunir no dia do santo ao qual a igreja for dedicada. Mas matem os animais não mais como sacrifício, e sim para uma refeição social, em honra daquele a quem agora adoram. Então as pessoas poderiam continuar fazendo o que faziam, e a gente ia dar uns símbolos cristãos aí para eles associarem. Agora eles não vão mais, então, sacrificar os animais para os deuses deles, mas já que eles gostam de matar animal nessas datas, que matem, mas que seja para comer, então fazer uma refeição. Dá uma estética cristã, em honra a Deus, né? Dá uma estética, dá um objetivo cristão, uma temática cristã às festividades que já existiam, aos hábitos que já existiam. Isso foi uma fala de um papa. E uma vez que essas imagens já faziam parte do imaginário popular do pessoal, elas iam continuar aparecendo, mas agora com uma outra conotação. E o que se falava? As gárgulas, elas simbolizam que o mal permanece fora da igreja enquanto o sagrado as impede de entrar, por assim dizer. São figuras demoníacas, é verdade, mas elas ficam presas fora da igreja, ou seja, elas estavam decorando igrejas, mas sempre do lado de fora. Ainda assim parece estranho elas fazerem parte da estrutura da igreja, né? Porque poderiam ser postas imagens de gárgulas, por exemplo, do lado de fora do pátio da igreja, e eu tô pronto pra morrer aqui.
Mas não, eles botavam, sei lá, nas paredes, no teto, por cima, sobre a igreja, né? Então, continua sendo uma escolha estranha. O mal não dorme, era um lembrete visível para o pessoal, tinha um fim didático, né? Geralmente as imagens tinham um fim didático na Idade Média, às vezes eram as pinturas, os vitrais, as imagens que mostravam a Via Crucis, a história da Sagrada Família, ou qualquer coisa assim. As gárgulas também então teriam um objetivo de ensino, um objetivo didático. Em resumo, é isso aí, tá? O mal existe, tá ali fora, mas ele fica fora da influência do divino, que é o espaço de dentro da catedral, que representa o sagrado. Elas também poderiam servir como um lembrete da existência do inferno, manter as pessoas vivendo em justiça, buscando santidade e tudo mais. Poderiam lembrar que Deus subjugou o mal e o mantém fora do espaço sagrado. E não só fora do espaço sagrado, mas as obrigando a trabalhar pelo reino, por assim dizer, porque agora entidades malignas estavam sendo obrigadas a escoar a água do telhado das igrejas. Isso nos lembra até aquela mitologia que existe... Ah, não acredito! Aquela mitologia que existe em volta de Salomão, sobre ele ter obrigado espíritos malignos com seu anel poderoso lá, para construir o templo. Então tem toda uma mitologia aí onde Salomão teria escravizado espíritos malignos para construir o templo de Jerusalém. Da mesma forma, Deus estaria obrigando o mal a fazer a sua vontade. Então Deus é soberano sobre os espíritos malignos, sobre todas as forças, e elas estão ali fazendo a vontade de Deus, que é escoar a água do telhado. Eu acho interessante decorar igrejas com figuras demoníacas? Não acho. Não acho nada a ver isso aí, na verdade. Mas eu admito que é esteticamente legal. Eu admitirei esse meu mau gosto, tá? Eu acho massa, esteticamente, mas eu não acho que faz sentido, não tem porquê, entendeu? Tanto que na Reforma Protestante elas foram banidas por um bom tempo, depois acabaram voltando como decoração vitoriana, né, e tudo mais. Mas os reformadores concordam comigo aí, não precisa. Se bem que tinha uns reformadores muito radicais, não era só gárgulas que tinham sido proibidas, mas tudo. Quem conhece um pouquinho mais de história da reforma aí, teve a reforma suíça com Zwinglio, que ele proibiu um monte de coisas. Ele proibiu todas as imagens, obviamente, né? O protestantismo aboliu imagens de santos, de virgens, esse tipo de coisa, mas também até o uso de incensos, o uso de velas, o uso de vitrais, de qualquer coisa, o uso de tonsura, que era raspar a cabeça aqui em cima, não sei se vocês... vocês sabem, né? Proibiu pinturas, gente, a ponto de que eles raspavam as paredes onde tinham pinturas antes. O Zwinglio mandava raspar a parede, a ponto do pessoal falar que as igrejas suíças estavam parecendo estábulos, ao menos em Zurique. Não sei se na Suíça, acho que na Suíça toda não, né? Muito cedo pra dizer isso. Eu posso até não curtir a vibe de enfeitar a igreja com capeta, mas aí eu já acho viagem, tá bom, Zwinglio? Mas como não vivemos mais na reforma suíça de Zwinglio, tu gosta de velas aí, ó, Vilarejo das Velas, cupom de boi nas Discoentim, nas melhores velas aromáticas que tu já vai ter sentido aroma em qualquer lugar. Tô falando sério, é muito bom. Agora o Vilarejo tá com a coleção de Nárnia, que é outro mundo fictício que eu gosto muito. Eventualmente vou fazer algum vídeo sobre isso, porque eu realmente curto. Não só velas aromáticas, mas home spray, tudo pra cheirinhos aí. Assim tu ajuda a gente, porque esse canal aqui não é monetizado, e ainda trabalha mais feliz com cheiros espetaculares, espetaculosos. Depois que eu comecei a trabalhar usando vela aromática, eu não parei mais. Olha só, hein? Continue, maravilha. Tudo de novo? Chega, tá bom por hoje, chega de gárgulas. Apesar delas não serem boas decorações para a igreja, ao menos elas nos lembram de que o mal está por aí e é real. Mas numa perspectiva cristã, na verdade o problema mesmo não são os capetas, mas o nosso afastamento voluntário de Deus, o nosso pecado, aquilo que realmente nos destrói. A verdadeira proteção está no sangue de Cristo, que foi derramado, e toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, e não existe autoridade espiritual que poderia competir com isso. E quem faz parte disso é parte desse povo que chamamos de igreja, que não está preso numa instituição. Esse poder não se restringe também ao espaço interior de uma catedral, não é mesmo? Agostinho uma vez foi questionado sobre a existência de criaturas mitológicas, se eles viessem a descobrir faunos e sátiros, seres conscientes, assim, biológicos não demoníacos, teoricamente.
que se faz, né? Aí tem aqueles debates sobre se evangeliza esse tipo de criatura, não se evangeliza. Agostinho disse que não tinha nada para falar até que um deles aparecesse. Se aparecesse, aí ia se conversar. Por que eu tô falando nisso? Porque as criaturas mitológicas de hoje são os aliens, não mais os faunos e sátiros e centauros e whatever. Dá pra lidar com isso no cristianismo? Não dá. Eu vou lançar um vídeo ainda, muito em breve, falando bem mais sobre isso, sobre as perspectivas cristãs, como os cristãos lidariam com esse tipo de coisa, mas já tem uma prévia muito interessante que fala sobre a biogênese, sobre vida fora da Terra, sobre o que aconteceria com as religiões. Dá uma conferida aí, tá bom? Espero que tenha gostado do papo, fica aí com a gente. Valeu!